Cumprimento a amada igreja naquela bendita paz de Jesus. Que a graça de Deus seja sobre cada um de vocês, né? Aquela paz de Deus que excede a todo entendimento, guarde a sua mente e seu coração em Cristo Jesus, a despeito das circunstâncias que você possa estar vivendo e enfrentando, assim como Isaías, determinada vez, no momento de tanto caos, de tanto revés, ele entrou no templo e teve uma visão, e Deus não estava descabelado. Deus não estava roendo as unhas, Deus não estava ansioso, Deus estava sentado no alto e sublime trono, porque Ele domina sobre tudo e todos, e Ele tem um caminho no meio do temporal, e Ele restaura. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 126. O povo está enfrentando um momento difícil, mas está cheio de esperança. Assim como Jó, no meio da tormenta, enfrentando o deserto, ele pôde professar: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará. Se Deus é por nós. Salmo 126, todo mundo encontrou? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, diz o Senhor dos exércitos. É assim que termina esse salmo, com uma promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida e para a vida de todos aqueles que nele esperam, que não desanimam de semear, ainda que esteja difícil, ainda que seja muitas vezes frustrante à primeira vista. Persevere em fazer o bem, você não vai se arrepender, Deus é fiel. O salmo começa exatamente lembrando de um momento auspicioso, quando os persas, governados pelo grande Ciro, derrotaram o Império Babilônico e foram mais condescendentes com os judeus e permitiram que eles regressassem para sua Jerusalém. O salmista aqui está lembrando exatamente deste momento tremendo da vida de Israel, quando agora mais uma vez eles passam por um perrengue danado. Tanto que ele vai orar: restaura, Senhor, a nossa sorte. É um momento que carece de uma nova intervenção milagrosa de Deus a favor do seu povo, mas é nesse momento de deserto, nesse momento de muita dificuldade, que Deus é agora invocado. Ele não começa clamando, pedindo socorro. Ele começa lembrando o grande livramento que Deus deu no passado. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Quando o Senhor nos visitou no cativeiro babilônico. Quando nós éramos cativos e de repente o Senhor veio e quebrou o nosso jugo. O Senhor visitou o seu povo, e quando eles experimentaram a libertação, imagina a alegria. Nós ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso. No fim da Segunda Guerra Mundial, quando os exércitos aliados libertaram os prisioneiros, uma situação dramática durante anos, presenciando todo tipo de barbaridade, e de repente a libertação. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver as imagens reais destes prisioneiros de guerra, de repente, recebendo a libertação. Às vezes a gente experimenta tanta alegria que parece que é mentira. Me belisca para ver se eu estou acordado, se é verdade. Às vezes é bom demais para ser verdade. Será que é verdade? Você já teve alguma experiência assim na vida, que o negócio é tão bom, é tão fenomenal, é tão fora de série, que você fica como quem sonha? É Deus na vida e na história desse povo. O salmista está lembrando, como diz Jeremias em Lamentações 3, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E o que pode dar esperança? Senão os grandes feitos de Deus na nossa história. A gente precisa lembrar e recorrer à nossa própria história e discernir a boa mão de Deus lá. A gente precisa
de recorrer à experiência que nós já temos com Deus. A gente pode recorrer também à experiência que outros tiveram. As experiências dos heróis da fé, da Bíblia, do papai, da mamãe, do avô, da avó, de outros irmãos. Mas é muito importante que a gente possa também ser capaz de dizer como Jó, que só depois de ter passado pelo deserto, pôde expressar: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Por isso o apóstolo Paulo diz: nós nos gloriamos também nas tribulações. Porque a tribulação produz paciência, paciência de Jó, perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz o quê? Esperança. E o que é que a gente está vendo aqui? Uma lembrança da experiência sendo evocada, para a gente poder orar melhor, para a gente poder encarar melhor e encarar de frente esse novo baque, esse novo desafio. É essa experiência que é advinda da própria tribulação. Por isso nós nos gloriamos da tribulação, porque sem tribulação não tem milagre, meu irmão. Sem doença não tem cura, sem morte não tem ressurreição. E a gente vai ver nas histórias dos servos de Deus. Moisés estava numa boa, e Deus mandou Moisés para onde? Para o deserto. Aí de repente, do deserto Deus chama Moisés. Ele agora se torna um instrumento poderoso de libertação do povo de Israel. É a hora e a vez de Moisés, o grande líder. Chegou o grande momento. Para onde é que ele vai? Depois disso, para o deserto. Elias começa o seu ministério, se apresenta diante de Acabe. Para onde é que ele tem que fugir? Para o deserto. Ele ora para que não chovesse e não choveu. Ora de novo para que volte a chover e volta a chover. Ele vence os profetas de Baal. E de repente, quando ele acha que agora vem o avivamento para Israel, o fogo de Deus desceu à vista de todos sobre o altar do Deus de Elias. Os profetas de Baal foram envergonhados e derrotados. Agora é a vez da conversão do rei Acabe, de Jezabel e de todo o povo. E nada disso aconteceu. Ele tem que fugir da fúria do rei Acabe, da rainha Jezabel. E para onde que ele vai? Para o deserto. Lá Deus vai animá-lo. Uma das coisas boas é que no deserto Deus fala. Foi no deserto que Deus falou com Moisés. No deserto Deus falou também com Elias. E o anima. Deus nos visita nos nossos desertos da vida. Quando a gente acha que está sozinho, Ele diz. Quando a gente acha que o nosso ministério foi em vão, que a nossa palavra, que a nossa pregação, e que todo o exercício de nossa vida, todo o nosso testemunho deu com os burros na água e não teve resultado nenhum. Deus vem e nos anima dizendo: não pensa que foi em vão as 7.000 que não se dobraram diante de Baal. É importante a gente não querer o tempo todo evitar o deserto, encarar de frente e saber que Deus está presente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E essa vara e esse cajado consolam é no deserto. A presença de Deus, a voz de Deus, a graça de Deus, o sustento de Deus. Deus enviando até um corvo para te alimentar. Deus te sustentando de múltiplas formas. Deus nunca vai te abandonar. Corre o risco de você abandonar Ele. Nem pensar isso, não é? Mas Deus é fiel. Ele não nos abandona. Então, Ele está aqui lembrando do grande feito de Deus de libertação do cativeiro babilônico. O Senhor restaurou a nossa sorte. O Senhor fez chover sobre a nossa horta. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos ergueu. O Senhor nos abençoou. Senhor, estou lembrando de tudo isso porque estou precisando de um novo resgate, de uma nova restauração, de um novo milagre. Olha a pindaíba. Olha o deserto de novo aí. Olha a dificuldade, olha o desafio. Senhor, restaura a nossa sorte para que as nações e as outras pessoas ao redor possam também glorificar o Teu nome, possam ver a Tua boa mão, possam se curvar diante dos fatos de que só o Senhor é Deus. Grandes coisas fez o Senhor por eles,
De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Estamos alegres mesmo que a gente esteja chorando. É meio estranho isso aqui, hein? O pessoal está chorando, está alegre, está chorando, está alegre ou está chorando? Estamos alegres, mas muitas vezes é uma alegria pela fé. A gente caminha com muita dificuldade nessa semeadura da vida. Aquele que sai semeando, ainda que com lágrimas, mas não desiste. Tem uma promessa maravilhosa aqui para trabalhador. Não tem nenhuma promessa na Bíblia para preguiçoso. Nenhuma. Tem uma palavra lá, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Mas para trabalhador, quem não desiste, ainda que muitas vezes seja frustrante. Estou lembrando da parábola do semeador. O semeador saiu a semear, parte da semente caiu no caminho, o pássaro comeu. Outra parte caiu em terreno espinhoso e foi sufocado pelos espinhos. A outra caiu em terreno pedregoso, seco, e não teve raiz e acabou morrendo. Quanta frustração desse semeador. O semeador saiu, cai no caminho, cai no espinho, cai em terreno rochoso. Vamos desistir de plantar então. Mas qual que é o lema aqui? Prega a palavra. Continua semeando. Diz o apóstolo Paulo, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Fazer o bem muitas vezes é cansativo. Fazer o bem muitas vezes não tem uma recompensa imediata. Muitas vezes só vai ter uma recompensa celeste. Que seja, Deus está vendo e contemplando. Não é em vão o seu trabalho no Senhor. Persevere em fazer o bem. Sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Tem grande galardão, tem grande recompensa, tem grande paga, porque o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, e daqueles que trabalham, e daqueles que obedecem, e daqueles que persistem, e daqueles que continuam, ainda que com lágrimas. No meio da frustração, a gente começa a perceber que na vida a gente tem muito mais frustração do que sucesso. Particularmente tem muito mais frustração na obra da evangelização do que sucesso. Mais gente fez pouco caso, não deu ouvidos, do que se converteu. Mas aqui diz que uma quarta parte, que seja uma quarta parte, vai germinar, vai produzir o devido fruto. E a promessa é que a gente vai voltar com alegria, colhendo os feixes. Vai ouvir de Deus, você pensou que foi em vão, mas não foi em vão não. Tem 7.000 que não se dobrou diante de Baal. Uma vez eu estava muito desanimado. Eu estava desanimado com o ministério. Tinha tanta frustração que eu fiquei borocochô. Eu estava pastoreando a igreja do aeroporto e tínhamos uma congregação no Eldorado. E eu cheguei lá, tinha uma irmã que a gente tinha batizado. Ela tinha 80 anos de idade quando foi batizada. Irmã Laura. Só que eu fui para pregar, eu vou contar um negócio que vai escandalizar. Eu não estava muito animado de ir para a igreja aquele dia. Eu estava triste, eu estava desanimado, eu estava cansado, eu estava bravo. E ainda tenho uma incumbência de ir lá pregar. Eu estou precisando de socorro, estou precisando de ajuda. Eu não estou bem, eu estou frustrado. Não sei se você já se sentiu assim alguma vez na vida. Estou frustrado, estou chateado, estou borocochô, macambuzo, jururu, não estava legal. Nada animado de ir para a igreja do Eldorado. Fui lá para Diadema então, cheguei lá, vou cumprir a minha missão, vou procurar ser fiel, mas não com aquele ânimo, com aquela alegria que normalmente eu tenho, tá? Mas aquele dia não estava legal. Quando eu chego lá, a irmã Laura ela me recebe, ela é a primeira pessoa a me acolher na igreja. Eu já tinha mais de 80 naquela oportunidade. Foi batizada com 80. A irmã Laura, tem uma coisa para contar para o senhor, pastor. Falei, conta, irmã Laura, o que é? Ela ainda trabalhava, com 80 anos de idade. Ela precisava trabalhar como empregada doméstica para sustentar a família. É dura. A vida de muita gente é muito dura. Mas essa mulher tinha uma alegria, tinha uma fé. E disse assim para mim, minha patroa ficou com câncer, pastor. Ela
Aí eu cheguei para ela e falei, eu posso orar por você? Aí ela deixou eu orar por ela. E ela foi curada. Aí ela tinha uma amiga no Rio de Janeiro, que também estava doente, estava com câncer. Aí ela perguntou se eu poderia ir lá visitar a amiga dela. Me pagou passagem de avião, viajei pela primeira vez na vida, pastor, eu viajei de avião. Pela primeira vez na vida, eu viajei de avião. Fui lá, orei por ela. E ela foi curada também. Eu fui lá para cumprir a minha missão, mas Deus tinha algo para mim. Às vezes a gente pensa que é em vão, mas não é. Às vezes a gente fica olhando onde deu errado. Às vezes a gente está concentrado na frustração. Mas que bom que eu continuei, ainda que chorando, tá? Continuei pregando, fazendo. Estamos aí até hoje, não é, gente? Aqui tem choro, mas não é choro de saudosista, não. Ele tem uma boa lembrança do passado. Ele tem um momento auspicioso, maravilhoso, mas ele não está olhando para o passado para ficar preso no passado, como fizeram os judeus na época da inauguração do segundo templo. O Senhor restaurou nossa sorte, nós regressamos para Jerusalém, reconstruímos nossas casas, o muro, na época de Neemias, o templo foi reconstruído, e no dia da reinauguração desse segundo templo, o pessoal estava muito contente, feliz, trabalharam duro e conseguiram chegar àquele momento, temos o templo de novo. Mas tinha uma turma lá que começou a comparar. Bom mesmo era no nosso tempo. Bom mesmo era o templo de Salomão. A glória do templo de Salomão. E choravam, e choravam. Conhece a passagem bíblica, né? Conhece essa? E choravam, e murmuravam, porque esse templo nem se compara ao templo de Salomão. Tem gente que vive no passado. Tem gente que chora porque está amarrado no passado. O camarada aqui, esse povo aqui, está chorando e plantando para o futuro. Está lembrando do passado para ter força para encarar o presente. Esperança, experiência que traz esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração, e a gente vai plantar, e a gente tem uma promessa de Deus. Então, tem gente que fala assim, no meu tempo. Ué, mas morreu já? Meu tempo, o seu tempo não é agora? Eis aqui agora, a ocasião sobremodo oportuna. Deus não morreu, Deus está presente neste tempo. E o profeta Ageu, usado por Deus neste contexto, traz a seguinte palavra de Deus: a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro, e ponto final. E não é que foi isso mesmo? Ainda que não fosse tão bonito, tão cheio de riqueza e de detalhes. Esse segundo templo é o templo no qual Jesus Cristo irá pôr os seus pés, irá pregar, irá curar, irá purificar. A glória do segundo templo é sim maior do que do primeiro. Cristo estará nele fisicamente. Tem aquela canção, é do Kleber Lucas? O melhor de Deus ainda está por vir. É bonito isso. Mas o meu tempo passou. A idade chegou. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Deus gosta de chamar idosos. Abraão, idoso. Moisés, com 80 anos, idoso. Com Deus, na vida, energia, graça, um caminho, uma bênção, uma alternativa, um discernimento, a presença, a graça dEle na sua vida. Não vamos desanimar, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Fazer o bem muitas vezes é cansativo, muita gente desfalece porque parece não ter uma recompensa imediata. Pregar muitas vezes parece que está dando murro em ponta de faca.
Mas, meus irmãos, Deus nos chamou a semear. Deixa os resultados por conta dele. O que Deus espera dos despenseiros, ou dos ceifeiros, ou dos lavradores, ou dos seus obreiros, é que eles sejam encontrados fiéis. Ele está dizendo que o campo já está até preparado. Oremos ao Senhor da Seara para que mande ceifeiros. E a gente pode pregar com muita confiança, proclamar o Evangelho, porque Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A palavra do Evangelho é libertadora. Conhecereis a verdade vos libertará. Bem-aventurados os pés daqueles que proclamam o Evangelho. A palavra do Senhor não volta vazia, cumpre o seu propósito. Ainda que haja frustração, o propósito final será, no final das contas, já lá no céu, a gente já vê uma visão antecipada de que haverá uma multidão incontável de todas pessoas de todas as partes do mundo, de todos os povos, tribos, línguas e nações, diante de Deus, que foram salvas e resgatadas, libertas e que fazem parte do povo salvo de Deus. A igreja, de fato, é bem-sucedida na sua grande missão. E o bom é que você faz parte disso. E que você se dedique a isso. E que você não desanime de pregar e de evangelizar e de continuar fazendo o bem, dando testemunho com a tua vida. Que a tua vida seja um testemunho da existência de Deus. Para que as pessoas possam glorificar. Eles possam ver o milagre de Deus na sua vida. As suas reações. Bateram no meu carro aqui quando estava indo para o concílio. Ontem. Na traseira. Parei no farol. Pumba. Está lá amassado. Olhei e vi que estava amassado. Como é que você reage nessa hora? Já tem tanta violência nesse mundo, não é? Como é que você reage quando você é injustiçado? Quando você é esquecido? Quando você é desprezado? Quando você é ofendido? Jesus disse que a gente deveria se fartar de afrontas, não é mesmo? Desse jeito a gente vai semear o quê? O amor, a graça. E o que ajuda a gente a semear isso nessas horas é a confiança de que, ei, eu não estou abandonado, Deus está aqui. E se esse episódio desagradável aconteceu, provavelmente Deus tem algum propósito. Eu não entendo os caminhos de Deus, mas o que eu fiz foi tratar aquela pessoa com toda a honra, com toda a decência, e ainda cumprimentei no final. Cristina está aí de testemunha. O Espírito Santo esteja em você, para você amar, para você semear o amor, a generosidade, a bondade, a misericórdia, a graça. Então que você pregue com palavras, que você pregue com atitude, que você semeie o bem, que você continue confiando a despeito do deserto e das intempéries, dos ventos contrários, da dificuldade, da carestia. Calma, Deus não abandonou, Deus está vivo e a seu tempo ceifaremos. E não é no nosso, né? Para desespero dos ansiosos, não é no nosso. A seu tempo, no tempo de Deus, nós ceifaremos. E esta é a promessa de Deus. Aqueles que saem, que continuam, que caminham, que trabalham e semeiam, ainda que com toda dificuldade, luta, lágrimas e esforço, no meio de tanta frustração, não desanimam, não desistem de fazer o bem. Vão voltar com muita alegria, com a sua boca cheia de sorriso. O Senhor há de operar poderosamente. Louvado seja o Senhor. Essa é a mensagem que eu tinha para vocês. Deus abençoe o coração de cada um. Muito bom a gente estar aqui juntos. Graça, paz e misericórdia e uma abundância de frutos para a honra e para a glória de Deus, para a tua alegria também. Amém. Mas você pode se alegrar agora. Estamos alegres, estamos em deserto, mas alegres. Eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará. Ele faz chover sobre a minha horta. Minha vida está nas mãos de Deus. Louvado seja o Senhor. Obrigado. A paz.